Informações exclusivas chegam a este canal. O presidente Donald Trump acaba de tomar a decisão mais extraordinária da história recente das relações Brasil-EUA ao designar o advogado-chefe da Casa Branca, William Barrett, para integrar pessoalmente a equipe de defesa de Bolsonaro no recurso contra sua condenação. Fontes de Washington confirmam que Barrett já está a caminho de Brasília com uma equipe de elite de juristas internacionais e um dossiê devastador que prova a motivação política do processo. Os ministros do STF, que votaram pela condenação, agora entram em pânico diante da perspectiva de ter seus métodos expostos e contestados por uma potência mundial em um confronto jurídico sem precedentes. Boa noite, Brasil. Aqui é Flávio Nascimento, trazendo a vocês uma análise exclusiva e urgente sobre o terremoto jurídico e diplomático que está sacudindo Brasília após a Casa Branca anunciar oficialmente seu envolvimento direto no caso Bolsonaro. De qual cidade você está nos assistindo? E me diga, você já notou como autoridades governamentais e ministros do STF cancelaram subitamente suas agendas públicas nas últimas horas? O clima nos corredores do poder é de absoluta apreensão. Compartilhe sua percepção nos comentários. E você percebeu como o mercado financeiro reagiu positivamente à notícia? O dólar recuou mais de 3% e a bolsa disparou após o anúncio americano, sinalizando que investidores internacionais veem a intervenção de Trump como um passo para restaurar a segurança jurídica no Brasil. Sua experiência com esses impactos econômicos é fundamental para a nossa análise coletiva. Este canal só consegue trazer essas análises aprofundadas porque patriotas como você nos apoiam. Se puder, considere se tornar um membro para fortalecer nossa independência e capacidade investigativa. E não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para que esta análise chegue a mais brasileiros que precisam entender as transformações sísmicas que estão ocorrendo em nossa república. A decisão do presidente Donald Trump de enviar o advogado-chefe da Casa Branca, William Barrett, para integrar pessoalmente a equipe de defesa de Bolsonaro, representa uma ruptura sem precedentes com todos os protocolos diplomáticos e jurídicos nas relações entre nações soberanas. É a primeira vez na história moderna que o governo americano intervém diretamente em um processo judicial de outro país democrático, designando seu principal conselheiro jurídico para atuar em um tribunal. Segundo fontes com acesso direto à Casa Branca, a decisão foi tomada após Trump receber um relatório detalhado da CIA e do Departamento de Estado sobre o que ele classificou como graves violações do devido processo legal no julgamento de Bolsonaro. O presidente ficou furioso ao ler o relatório, revelou um assessor próximo. Ele bateu na mesa e disse: "Isso não é justiça, é perseguição política. Vamos mostrar ao mundo como se defende o Estado de Direito." William Barrett não é um advogado comum. Considerado um dos mais brilhantes juristas constitucionais dos Estados Unidos, Barrett construiu sua reputação defendendo casos de alto perfil perante a Suprema Corte americana, antes de ser nomeado por Trump como advogado-chefe da Casa Branca. Sua designação para o caso Bolsonaro sinaliza o mais alto nível possível de envolvimento do governo americano. É como enviar um porta-aviões nuclear para um conflito regional, comparou um analista de relações internacionais. Trump está demonstrando que considera este caso importante o suficiente para comprometer seu principal recurso jurídico. Segundo nossas fontes exclusivas, Barrett já embarcou em um avião da Força Aérea Americana, com destino a Brasília, acompanhado por uma equipe de 12 especialistas em direito internacional, direito comparado e direito constitucional. Entre eles estão professores de Harvard, Yale e Stanford, além de ex-juízes de tribunais internacionais. É uma força-tarefa jurídica de elite, descreveu uma fonte próxima à operação. Eles estão trazendo recursos, experiência e influência que simplesmente não têm precedentes em um caso judicial brasileiro. Mais impressionante ainda é o arsenal jurídico que acompanha Barrett. Segundo fontes com conhecimento direto do caso, a equipe americana traz consigo um dossiê de mais de 600 páginas, documentando o que consideram falhas processuais fatais no julgamento de Bolsonaro. O documento, preparado por analistas de inteligência e juristas americanos, inclui comunicações interceptadas, registros de reuniões não oficiais e depoimentos de testemunhas-chave que sugerem uma coordenação imprópria entre os ministros condenadores e outras autoridades antes mesmo do início formal do processo. É um material explosivo, afirmou um jurista que teve acesso parcial ao conteúdo. Se apresentado formalmente, tem potencial para não apenas reverter a condenação, mas para abalar profundamente a credibilidade do próprio tribunal. A notícia da vinda de Barrett causou pânico imediato nos gabinetes dos ministros que votaram pela condenação de Bolsonaro. Segundo fontes internas do STF, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin foram informados sobre a designação americana através de um comunicado diplomático formal nas primeiras horas da manhã. Foi como uma bomba explodindo dentro do tribunal, descreveu um funcionário de alto escalão. Nunca vi os ministros tão abalados. A percepção imediata foi de que estamos entrando em território desconhecido, com implicações potencialmente devastadoras para a autoridade do STF.
Nos corredores do Supremo, o clima é de apreensão absoluta. Funcionários relatam que reuniões de emergência foram convocadas, agendas públicas canceladas e um estado de quase pânico se instalou entre assessores e servidores. É como se estivéssemos em uma sala esperando um terremoto que sabemos que vai acontecer, mas não sabemos exatamente quão destruidor será, comparou um servidor veterano. A primeira reação oficial veio do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo contra Bolsonaro. Através de uma nota cuidadosamente redigida, o ministro afirmou que as decisões do Supremo Tribunal Federal são soberanas e não estão sujeitas à revisão por representantes de governos estrangeiros. No entanto, fontes próximas revelam que, nos bastidores, Moraes está profundamente preocupado com as implicações da intervenção americana. Ele sabe que não se trata apenas de uma questão jurídica, mas de uma crise diplomática e institucional sem precedentes, confidenciou um assessor próximo. A preocupação não é apenas com o caso específico de Bolsonaro, mas com o que isso significa para a autoridade do STF daqui para frente. Mais surpreendente ainda foi a reação do ministro Luiz Fux, único a votar pela absolvição de Bolsonaro. Segundo fontes internas, Fux se reuniu reservadamente com o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, para sugerir que o tribunal considere uma solução institucional antes da chegada de Barrett. Fux argumentou que seria melhor para a dignidade da corte encontrar uma saída jurídica própria, como o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos, do que enfrentar o constrangimento de ter suas decisões contestadas por um representante oficial do governo americano, revelou uma fonte presente na conversa. Esta posição de Fux reflete uma preocupação crescente entre ministros que não participaram do julgamento na primeira turma. O caso Bolsonaro está rapidamente se transformando em uma crise institucional que ameaça a própria autoridade e legitimidade do Supremo Tribunal Federal. A segunda bomba que intensificou o pânico foi a confirmação de que Barrett não vem ao Brasil apenas para apresentar argumentos jurídicos, mas traz consigo uma autorização explícita de Trump para negociar um acordo diplomático mais amplo. Segundo fontes do Departamento de Estado, o advogado está autorizado a oferecer incentivos econômicos significativos em troca da anulação da condenação. Barrett tem autoridade para discutir acordos comerciais preferenciais, investimentos em infraestrutura e até mesmo o apoio dos Inox-Kerewa à entrada do Brasil na OCDE, revelou um funcionário americano. Trump deixou claro que está disposto a usar tanto o porrete quanto a cenoura nesta situação. Esta dimensão diplomática e econômica adiciona uma camada de complexidade sem precedentes ao caso. Não estamos mais falando apenas de um processo judicial, mas de uma negociação entre potências com implicações profundas para o futuro das relações Brasil-EUA e para a economia brasileira. O governo brasileiro está em uma posição extremamente delicada, avaliou um diplomata experiente. Por um lado, não pode parecer que está cedendo a pressões externas em questões judiciais. Por outro, não pode ignorar as potenciais consequências econômicas e diplomáticas de um confronto direto com os Estados Unidos. No Palácio do Planalto, fontes confirmam que o presidente Lula convocou uma reunião de emergência com ministros-chave para discutir a crise. A preocupação central é evitar que o caso se transforme em um conflito aberto com os Wilson-Gordon, o que poderia ter consequências devastadoras para a já frágil economia brasileira. O presidente está furioso com o STF por ter criado esta situação, confidenciou um assessor direto. A percepção é que os ministros não calcularam as implicações geopolíticas de suas decisões e agora um governo precisa administrar uma crise que poderia ter sido evitada. A terceira frente que causou pânico nos gabinetes do STF foi a informação de que Barrett traz consigo evidências de supostas comunicações impróprias entre ministros e membros do Ministério Público. Segundo fontes com conhecimento do material, a inteligência americana interceptou mensagens que sugeririam uma coordenação estratégica para garantir a condenação de Bolsonaro. É um material potencialmente devastador para a credibilidade do tribunal, avaliou um jurista que foi informado sobre o conteúdo. Se comprovada a autenticidade, essas comunicações poderiam configurar violações éticas graves e até mesmo motivar processos de impeachment contra ministros. A possibilidade de que conversas privadas tenham sido interceptadas por agências de inteligência estrangeiras causou um clima de paranoia nos corredores do STF. Ministros estão checando seus telefones, mudando senhas e limitando comunicações a encontros presenciais, relatou um funcionário. Existe um temor real de que nada seja verdadeiramente privado quando se está na mira do governo americano. A quarta revelação que intensificou a crise foi a confirmação de que Barrett pretende solicitar formalmente a participação como amicus curiae, amigo da corte, não apenas da Casa Branca, mas também de organizações internacionais de direitos humanos, comissões de juristas independentes e até mesmo de outros países. É uma estratégia para internacionalizar completamente o caso.
explicou um especialista em direito internacional. O objetivo é transformar o julgamento de Bolsonaro de uma questão interna brasileira em um caso de interesse global sobre devido processo legal e independência judicial. Esta estratégia